Essa é uma live sobre provisão e nós estamos conversando com a doutora Lucília. E agora, antes da gente começar, eu gostaria só de ler Deuteronômio 28:2, que é uma base daquilo que a gente vai falar hoje. Deuteronômio 28:2 diz: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na tua cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. E até o versículo 14, o Senhor mostra todas essas bênçãos acerca de você obedecer aquilo que Deus diz para você fazer. E gostaria da doutora Lucília se apresentar, das pessoas que estão ao vivo, está conhecendo essa pessoa que eu passei a entender e a gostar, e por isso eu te convidei ela para participar da nossa live hoje. Muito bem, eu quero agradecer a Deus, a Eliane e a cada um de vocês que estará conosco neste tempo e entrará em contato com essa live futuramente. Deus abençoe sua vida, que esse conteúdo seja muito útil na vida de cada um de vocês. Bem, meu nome é Lucília, eu sou carioca, eu sou uma pessoa muito simples, sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa proativa. Há 28 anos atrás, eu fiz o meu curso de psicologia, então eu não sou uma psicóloga nova, eu tenho 28 anos de profissão e, por incrível que pareça, aos 18 anos, eu recebi um chamado para trabalhar o que hoje eu entendo cura interior e libertação. Então, há 40 anos, eu venho aprendendo, treinando, aprimorando, crescendo na dependência de Deus em relação ao meu ministério. Sim, Eliane. Vou te chamar de Lucília, né? Vou te chamar de doutora, não. Vou ser mais íntima sua. Lucília, você tem um ministério hoje, que é um ministério que tem ajudado muitas pessoas, não só em Cachoeiro, não só no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. E eu queria que você falasse sobre esse ministério. Então, o Ministério de Cura Interior e Libertação, ele começa na minha vida aos 18 anos, quando eu fazia parte no Rio de uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana de Bento Ribeiro, e um rapaz que era dependente químico se converteu, passou a frequentar o grupo jovem da igreja e foi internado para tratamento. Eu nunca tinha visitado uma clínica de recuperação e, em determinado momento, os jovens dessa igreja me chamaram, eu estava pertencendo ao grupo de jovens, e ao chegar lá, eu me deparei, era a Clínica Ego, ela existe ainda até esses dias, e eu me deparei com um grupo de homens internos, inteligentes e doentes, com muitas dificuldades, algumas limitações, e ali Deus colocou no meu coração o desejo de ajudar pessoas, de perceber pessoas com feridas emocionais, história familiar difícil, trajetória de vida sofrida, marcada, e a partir daí as dificuldades vindo à tona na vida deles. Então, a partir deste momento, eu comecei a pedir direção a Deus por onde começar. E foi muito interessante que poucos meses depois, eu tive uma oportunidade de participar de um projeto missionário em Goiás. Foi com uma outra igreja, a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, lá no Rio de Janeiro, e eu orei muito, perguntando se Deus gostaria que eu fosse nesse projeto missionário, não conhecia ninguém,
E Deus usou algumas pessoas, isso foi confirmado, e eu fui. E lá foi literalmente um campo de crescimento. Tive que deixar já ali para trás muitas coisas, porque a cidade do campo missionário era Cristalina, Goiás, pela Igreja Congregacional de Cristalina. O falecido pastor Roberval era o pastor da época, eu o conheci lá. E logo na primeira manhã de trabalho, nós fomos para um local chamado Lustosa. E quando eu cheguei em Lustosa, com as minhas unhas longas e vermelhas, com meu saltinho que eu usava na época mais do que hoje, Lustosa era uma comunidade paupérrima e baixa, né? Lá não tem montanha. E quando eu olhei a realidade daquele lugar, eu não conseguia me mover. Eu vi as outras pessoas entrando nas casas, pegando aquelas crianças com piolho, com coriza no nariz, e eu não conseguia me mover. E ali o Espírito Santo começou a trabalhar no meu temperamento, na minha personalidade, no meu jeito de ser, e eu comecei a deixar as vaidades para trás. Por isso que hoje eu me apresento dizendo que eu sou uma pessoa simples, e sou mesmo. Eu aprendi a ser assim. Então, mas eu aprendi com o Senhor no treino do campo missionário, na primeira experiência. E no primeiro dia foi difícil, porque eu não conseguia nem tomar água naquelas casas. Foi uma experiência bem forte, foi bastante forte para mim. E ali nós tivemos um período de ministração do Senhor, um período de reunião de oração. Eu me coloquei nas mãos do Pai. Eu sei que foram 15 dias de uma moenda na minha vida, mas por último eu já estava colocando no colo, eu já estava sentando no chão. Foram 15 dias que me colocaram de volta para o Rio de Janeiro, apta e mais empática. Na época eu não sabia nem o que era essa palavra. Hoje eu tenho clareza dela, com uma empatia por aquelas pessoas. Enfim, tive a oportunidade de voltar outras vezes no campo missionário lá em Cristalina, com uma outra visão, de uma outra maneira. E a partir daí, então, eu perguntei ao Senhor, eu vou estudar o quê para ajudar essas pessoas? Lembrando que hoje eu tenho 58, mas na época eu tinha 18 e nenhuma experiência, né? Então, ali eu fui perguntando a algumas pessoas que eu respeitava, que estavam mais à minha frente, mais velhas do que eu, e entendi que psicologia, e aí entra a psicologia na minha vida, que psicologia era o curso que eu deveria fazer. Mesmo assim, demorou um período, porque psicologia era ferramenta. Eu precisava entrar no seminário, eu precisava ter uma base maior para o meu ministério. Então, antes do curso de psicologia, eu fiz o seminário Betel, no Rio de Janeiro, onde eu morava, né, lá próximo, e fiz o curso de bacharel em educação cristã. Na época chamava bacharel em educação religiosa. E lá eu já comecei a entrar em contato com várias frentes de trabalho envolvendo o emocional, a dificuldade das pessoas, mas ainda faltava a ferramenta que era a psicologia. E aí, há 28 anos atrás, eu me formei e, a partir daí, a cura interior já estava sendo parte clara do meu ministério, mas não a libertação. Eu estudava muitos livros sobre cura interior. Na época, o que se falava mais era cura interior, as pessoas não falavam de libertação. E anos depois, numa outra igreja congregacional, só que agora no bairro de Cascadura, lá no Rio, sob a liderança na época do pastor Gladstone Ladislau, Deus usou aquele homem de forma grande e ele começou a levar pessoas que eu amo hoje, assim, e tenho como referência no meu ministério. Então, pastor Alcione Emerick,
Pastor Cote, Neuza Etioca e tantos outros nomes, Ana Mendes, Pastor Josué, lá de São Paulo, Pastor Géser, né? Nós tivemos assim ministração de muitas pessoas e aí sim, há mais ou menos talvez uns 25 anos atrás, 22 anos atrás, aí eu compreendi o que era libertação e entendi que seria parte integrante do meu ministério. Então, o ministério ele começou a ganhar corpo muito aos pouquinhos. E ele está ganhando maioridade agora, talvez tardiamente, porque eu talvez devesse ter deixado para trás mais coisas. E quando eu tenho aprendido, Eliane, que quando a gente não está no tempo certinho de Deus, a gente volta para o final da fila para aprender o que a gente precisa e seguir a partir dali. Então, quando foi no iniciozinho desse ano, aqui em Cachoeiro já, depois de muitas experiências no Rio e em Cachoeiro, eu moro aqui em Cachoeiro há 15 anos, aí levantou-se um pastor na minha vida, a nível de orientação. Deus usou a vida do pastor Ivan, da Igreja Sion, aqui no aeroporto, no bairro Aeroporto, aqui em Cachoeiro. E o pastor Ivan, ele me orientou, ele falou: Lucília, seu ministério já acontece há muito tempo, seu ministério precisa só que estruture um pouco melhor. Na verdade, eu nunca tive nenhum tipo de interesse pessoal em estruturar melhor o ministério. Eu recebi de Deus e eu fazia, simples assim. Onde precisava, eu caminhava nessa direção. Mas seguindo a orientação dele, que eu entendi ser de Deus, então eu comecei o canal. O canal do YouTube, ele surge em março desse ano, quer dizer, ele é novinho, ele está ainda muito bebê. Ele surge em março desse ano em resposta a essa orientação que eu tive desse pastor, pastor Ivan, que eu respeito muito. E Deus me orientou para um nome diferente. Talvez não seja um nome da moda, como algumas pessoas acabam usando, né? Eu pedi a Deus direção e meus olhos foram muito claros e meu coração também no texto de Isaías, quando o texto diz: edificarei lugares antigamente assolados de geração em geração, e ali uma promessa de restauração. E daí surgiu o nome Ministério Edificando Lugares Assolados. E a gente tem, então, colocado alguns vídeos. Eu sempre oro pedindo a direção de Deus em relação aos temas. Qual é o tema, qual é a direção? E uma das coisas que eu também deixei para trás, eu sei que isso faz parte da live, eu deixei para trás no canal do YouTube as palavras muito extensas. Eu sempre preguei muito tempo. Tudo que eu fazia era com muitas horas. E a orientação que eu tive de Deus no canal... Desculpe. A orientação que eu tive de Deus no canal foi que os vídeos fossem curtos, porque são sementes. São sementes para inquietar o coração de quem vai entrar em contato com aquele tema e o Espírito de Deus falar: aí, ó, é com você, é para você. Peça ajuda, liberte-se desse vício, liberte-se desse mau hábito, liberte-se dessa questão que te traz peso, cure dessa ferida da mágoa, cure dessa ferida da culpa, cure dessa ferida que traz ali um peso sobre a sua vida e te impede de fluir. E tudo aquilo que paralisa, é hora de cura interior e libertação, em nome de Jesus. Não é um ministério fácil, mas foi o desafio que o Senhor colocou nas minhas mãos
Eu tenho pedido a ajuda de muitos intercessores e eu não tenho dúvida que tudo é por Ele. Se não fosse o Senhor, esse ministério não existiria. Não sei se eu consegui te responder. Não sei se eu consegui te responder, Liane. Conseguiu sim. E, Lucília, como que você vê a provisão de Deus na sua vida hoje? A provisão de Deus na minha vida sempre, não hoje, mas sempre, Eliane, é tremenda, né? O Senhor, Ele é maravilhoso. Eu fui assistida pelo Senhor em muitos momentos de fartura. Eu tinha um excelente emprego no Rio de Janeiro, eu trabalhava em 3 instituições de ensino de respeito, grandes, que me remuneravam muito bem. Mas eu também tive momentos de não tanta fartura assim, e que o Senhor, olha, Ele me segurou. Não foram dias fáceis, não foram momentos fáceis, não é na vida de quem está nos ouvindo, pode ser que quem esteja nos ouvindo agora esteja no momento de... E eu quero te lembrar que o Senhor é contigo nesse tempo. E se você permitir, o Senhor, Ele é todo poderoso para mudar essa fase na sua vida. Mas eu também aprendi que algumas fases de escassez são para o nosso crescimento. Nem toda fase de escassez é prova, nem toda fase de escassez é o mal. Algumas fases de escassez na nossa vida, de terra mais deserta e desértica, Deus permite justamente para forjar em nós o melhor dele. Às vezes nós precisamos dar conta disso. E na minha vida, provavelmente, em alguns momentos, ele fez dessa maneira. Eu, por exemplo, eu sou palestrante voluntário, né? Nas igrejas onde eu faço palestra ou me convidam para pregar, quando me perguntam o custo, eu normalmente sinalizo, não, né? Não há custo. O que ocorre é que as igrejas, de um modo geral, elas me dão uma oferta de amor. E é tão interessante porque, antigamente, eu me sentia constrangida de receber a tal oferta de amor. Olha que absurdo, né? Eu não tinha clareza, eu não tinha revelação da importância daquela oferta, tanto de onde veio, como na minha própria vida. Embora eu estivesse empregada e recebendo o valor devido para o meu trabalho. Até que um outro pastor, daqui de Cachoeiro também, Cachoeiro tem sido uma grande escola para mim. Um outro pastor ministrou isso sobre a minha vida. Foi o pastor Alessandro Fortunato, da Casa de Deus, ali na Beira Rio. Em muitos anos, provavelmente ele nem se lembra disso, mas eu jamais esquecerei. Eu ministrei uma palavra lá e no finalzinho do culto, quando terminou, ele me entregou uma oferta. E eu e meu marido, na hora, dissemos, não precisa. E ele falou, essa é uma semeadura. Nós estamos semeando na sua vida, vamos multiplicar essa semente aqui na igreja, e a gente vê isso pelo porte da igreja, pela estrutura da igreja, do ministério lá, e você vai recebendo de nós a semente. Nós estamos frutificando na sua, abençoando e semeando na sua terra. A partir dali eu não recuso mais absolutamente nada. Eu entendo que quem está semeando recebe, e eu que fui a terra semeada, preciso ser boa terra, preciso ser terra fértil para multiplicar isso na vida de outras pessoas. Então, assim, eu como palestrante sou voluntária. No trabalho do consultório, eu trabalho com responsabilidade social em todos os horários, ou seja, todas as pessoas pagam um valor abaixo do valor da tabela do Conselho de Psicologia do Estado.
né? Pagam dentro da realidade familiar, da renda familiar. Eu tento compor de forma justa para mim e para o outro, não deixo de atender em função do financeiro. E é tão interessante que, apesar de eu receber bem menos do que deveria, além de contribuir e bastante na minha família aqui em Cachoeiro, na minha casa, eu contribuo e invisto na terra fértil que é a minha mãe, que já tem 82 anos, na saúde dela, na alimentação dela. Eu ajudo lá. E, em alguns momentos, Deus, para pessoas específicas, Eliane. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas certa vez, e essa eu lembro com mais clareza, então eu vou citar essa mesmo. Eu tenho uma pessoa muito querida minha que faz sobrancelhas. Aliás, eu tenho mais de uma. Mas essa experiência foi específica com uma pessoa. E na época, tem muito tempo isso, na época ela cobrava R$10 para fazer a sobrancelha. E aí, num dos dias que ela fez a minha sobrancelha, na hora de pagar, eu tinha uma nota de R$50. E ali, naquele momento, quando eu peguei a nota, o Senhor me disse assim, entrega, não pega o troco. Ela precisa desse dinheiro. E aí eu não questiono mais. Antigamente eu questionava, será que isso é de Deus? Dinheiro, né? Será que é de Deus? Hoje não, hoje eu não questiono mais. E assim foi, quando eu paguei, ela falou, eu vou pegar o troco. Eu falei, não precisa, o Senhor mandou eu te entregar porque você precisava dessa quantia. Na época ela chorou, me abraçou. Foi uma resposta de Deus na vida dela. Então, é óbvio que a gente não faz isso todo dia, não é possível que seja assim, mas eu sempre pergunto ao Senhor, qual é a terra que eu preciso plantar? Não só dinheiro eu semeio. Eu semeio as palestras, eu semeio as ministrações, as pregações, muitas vezes as intercessões, enfim, o que é necessário e Deus me direciona, é isso que eu faço. Lucília, qual é o treinamento que foi mais difícil, assim, para você fazer? Eu penso que é até hoje. Um dos treinamentos, eu diria que são muitos, mais difíceis na minha vida é o tempo que o meu ministério e o meu trabalho me exigem, porque praticamente é tempo integral. Então, assim, eu preciso trabalhar as outras questões para, obviamente, não deixar em falta o meu casamento, os meus amigos que estão sempre esperando um momento. É muito interessante. Quem é meu amigo é porque me ama de verdade mesmo. Eu cito aqui, aliás, eu não vou citar para não ser injusta com ninguém, mas meus amigos sabem que não me têm com facilidade 24 horas. E não é porque eu seja difícil, é porque, na verdade, eu invisto naquilo que Deus colocou no meu coração, estudo muito dentro do que eu faço e do que Deus me pede para fazer. Por exemplo, já tem 2 anos que eu estou trabalhando o levantamento da história de Cachoeiro, bairro a bairro, porque eu estou trabalhando dentro do meu ministério o mapeamento da cidade onde eu vivo. E para fazer o mapeamento espiritual, eu preciso levantar a história local e fazer as conexões necessárias. Então, já tem 2 anos esse estudo, eu já tive a oportunidade de fazer o mapeamento no bairro do Amaral e compartilhei esse mapeamento na época já na igreja, a primeira igreja batista do Amaral. Depois eu fiz o mapeamento de Agostinho Simonato e apresentei na Igreja Batista Renovada Betel. Depois, pastor Alvimar,
me pediu para apresentar para alguns pastores, não para uma igreja, mas para um grupo específico de pastores lá no Alto Vilagem. E aí eu fiz um levantamento de Rubem Braga, Fé e Raça, Bom Pastor e Alto Vilagem. Fiz o mapeamento desses 4 bairros e agora, ultimamente, eu estou trabalhando no bairro do Aeroporto, a pedido do pastor Ivan, da Igreja Sion. Então, logo esteja pronto, eu vou apresentar essa conclusão, em nome de Jesus, lá para a igreja ter clareza. Então, assim, o esforço e o treinamento, no meu caso, fica muito no meu tempo, nas leituras, nos inúmeros, são quilos de vídeo, quilos de leituras que a gente precisa fazer, mas é tão gratificante que, assim, isso não é pesado a mim. Eu tento que não seja pesado ao meu marido, aos meus familiares, aos meus amigos. Eu acho que eu fico um pouco em falta com os amigos, como eu falei antes, mas, assim, eu tento que eu consiga corresponder ao que Deus deseja a meu respeito nessa terra, nesse momento. Lucília, com o treinamento, muitas coisas que a gente via como dificuldade passam a ser oportunidades. Você tem, em toda a sua experiência com esse seu ministério, você pode citar algum exemplo para mim, para nós que estamos assistindo, algum exemplo de que você enxergava como uma dificuldade para você, mas aquilo se tornou uma grande oportunidade? Então, na verdade, todos os casos individuais, por exemplo, a nível de cura interior e libertação, que as pessoas buscam ajuda, para mim, são dificuldades, porque são coisas complexas da vida das pessoas, é um tempo que a gente precisa fazer o mapeamento espiritual familiar daquela pessoa, da mesma maneira que a gente faz o mapeamento de cidade, a gente faz o mapeamento pessoal, né? Onde tem todo um levantamento, são muitas páginas, né? Então, eu penso que essa é uma dificuldade, mas que quando eu percebo o resultado, quando eu percebo o resultado na vida daquela pessoa, eu tenho testemunhos grandes de pessoas que foram libertas, hoje estão felizes, casadas, são mães, enfim, isso não tem preço, Eliane. Isso é só glória a Deus o tempo inteiro, porque é pela cruz, é por Jesus, é Ele que faz, Ele que é o Senhor, não só do meu ministério, que foi Ele quem me deu, mas da minha vida, quando eu a entreguei para Ele. Então, assim, eu penso que as outras dificuldades são essas que eu já citei, tempo, às vezes o financeiro, às vezes a dificuldade de fazer um curso. Então, um curso de libertação hoje, eu tenho que, se eu quiser fazer presencial, eu tenho que ir a Curitiba, ficar um mês, 15 dias em Curitiba, na Jocum, por exemplo, que é a EFOL, que é uma escola de libertadores, ou um curso presencial em Vitória, onde eu não tenho ninguém assim conhecido, né? Fica um pouco mais dispendioso, ou online, que não é muito o meu perfil para estudo, né? Mas online, o custo costuma ser também alto. É um investimento, é um desafio, não é um entrave, não me paralisa, mas eu sei que é um desafio. Sim. Lucília, como que você entende o seu tempo hoje? Como que você discerne o seu tempo hoje no seu ministério, na sua vida, na sua carreira, de modo geral? Como que você define o seu tempo? Como que você vê esse tempo na sua vida? É muito interessante porque antes de vir para Cachoeiro,
eu tinha lá planos de doutorado, de mestrado, cheguei a fazer um semestre de mestrado no Rio, na Estácio, e tranquei a matrícula, porque eu logo vi que aquilo era um apelo do meu coração. Eu hoje, se estivesse, por exemplo, envolvida com um mestrado ou com um doutorado, o meu ministério ficaria de lado. E eu entendo que o meu ministério ele é parte integrante, eixo central da minha vida. Então, eu não posso abrir mão, eu tenho que realmente avançar. O que eu faço para não ficar atrás é me atualizar na psicologia. As atualizações eu faço, quer online, quando se tem oportunidade, presenciais. Minha especialização eu fiz em campus. Às vezes existem algumas atualizações em campus, que não é tão distante, eu consigo fazer bem, mas o meu eixo a nível ministerial, o Senhor é a palavra, né? Mas é óbvio que conhecendo um pouquinho, né, da psicologia, do comportamento humano, de como o ser humano funciona, é óbvio que isso é ferramenta para que o meu ministério flua a nível humano um pouco melhor. Né? Eu penso, pelo tempo, você pegou uma psicóloga velha, né, de 58 anos de idade, e com 28 de carreira. Hoje, eu entendo que eu estou no tempo da colheita. Eu estou aposentada na minha vida como professora, atuo no consultório, ainda continuo trabalhando, mas eu já sou aposentada. Então, assim, não me vejo parada, né? Não me vejo. Eu acho que esse tempo é o tempo da colheita. Eu vim plantando ao longo desses muitos anos, eu vim apanhando um pouquinho, aprendendo. Deus trabalhou muito no meu caráter, na minha personalidade. Eu sempre fui muito verdadeira, Eliane. Só que isso dá uma dor de cabeça que você não tem ideia. Porque eu sou verdadeira e eu me posiciono. Então, eu nem sempre digo o que talvez a pessoa goste de ouvir. O sim, sim, não, não é uma bandeira na minha vida e isso, às vezes, me gera uma dificuldade. Eu tento não ser rude, grosseira, mas o que eu penso, quem está perto de mim sabe. Eu não escondo, não. Eu sou muito autêntica nisso e isso tem um preço, eu pago um preço grande. Mas eu peço ao Senhor maturidade. Eu peço ao Senhor maturidade para que nesse tempo de colheita eu não atrapalhe os frutos de aparecer. Porque quem trabalha a nossa terra, abaixo de Deus, somos nós. Então, cada um de nós tem na mão a possibilidade de fazer essa colheita produzir muito ou enterrar o fruto. Se eu tratar mal a terra, se eu tratar mal a qualidade do fruto, isso automaticamente, eu penso, vai se perder. Então, eu vejo que eu estou no tempo da colheita, mas não abro mão de continuar aprendendo, não. Tanto a nível humano, quanto a nível espiritual. Lucia, como você tem visto Deus te podando neste tempo? Então, Eliane, veja bem, quando eu vim do Rio para cá, na verdade, uma grande poda foi a segurança financeira que lá eu tinha. Eu tinha uma segurança financeira lá. Eu vim para Cachoeiro sem emprego, eu vim para Cachoeiro sem direcionamento, eu vim para Cachoeiro sem direcionamento no sentido, que fique bem claro, eu tive direcionamento de Deus para vir, mas eu não tinha consultório, não conhecia direito a cidade, eu só vinha fazer palestras aqui em Cachoeiro. Então, e eu tinha um salário que, a nível humano, me trazia um benefício enorme. Eu estava muito tranquila.
carro quitado, pagando meu apartamento foi mobiliado, eu nem morava lá, mas eu fui estruturando. Quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu tive que fazer foi vender o apartamento, vender o carro, e só trouxe a mobília. Então, quando eu vim do Rio para aqui, quem me conhece sabe, né? Quem trouxe a minha mudança foi o pai de um grande amigo, o Emerson Maurício. Ele que trouxe a minha mudança no coração, assim, muito querido. Ele foi muito amigo, né? Ele foi a pedido do Emerson. Então, eu vim com a mudança das questões básicas da casa e as minhas questões, meus pertences, de um modo geral. Mas eu deixei para trás um apartamento, o meu carro que estava quitado, o meu emprego, eu tinha 3 empregos, mas um deles me remunerava muito melhor que os outros. E eu já estava há 16 anos trabalhando nesse emprego como psicólogo. Então, quando eu vim para cá, eu, na verdade, abri mão dessa segurança que eu tinha. Eu também abri mão, e eu entendo que não chegou a ser uma poda propriamente dito, mas foi uma limpeza no galho quando eu vim sem os meus familiares comigo, né? Então, as pessoas que eu mais amo na minha vida, depois de Deus, ficaram lá no Rio de Janeiro, a 7 horas de distância. Os meus amigos de longa data. Nesses 15 anos eu já perdi alguns amigos, faleceram, né? E eu não estava lá. Então, eu entendo como uma limpeza, Deus me tratando, eu aprendendo a viver com as minhas próprias pernas, criando frentes novas, que não é muito fácil, não é muito simples, abraçando uma cultura local que é diferente da capital e da cidade grande. Eu tive que aprender a falar a língua aqui, eu não falava essa língua, no início foi muito difícil. Então, eu penso que eu tive, sim, muitas podas, mas eu vejo o galho brotando a todo momento. Graças a Deus, a poda do Senhor é boa, porque o galho brota. Eu falava isso há pouco tempo com o pastor. O galho brota, o galho floresce novamente. Graças a Deus, eu tenho visto isso. Ô, Lucília, como você identifica uma terra fértil? Na verdade, o Senhor, ele faz esse trabalho para mim. Ele é tão lindo, né? Ele faz isso. Como eu disse antes, se é algo financeiro, eu tenho essa questão, né? Se alguém me liga pedindo ajuda, eu só ajudo se o Senhor falar, invista. É nessa direção. Até porque, Eliane, eu já vi muitas pessoas investindo em terra desértica e nada floresceu, ainda trouxe problemas, principalmente no financeiro. Às vezes a gente investe num saco furado, né? Aquilo não dá resultado, às vezes, nem para a pessoa que estava ali pedindo algum tipo de ajuda. Então, se o Senhor fala ao meu coração, e o meu coração é aberto para que Ele fale, financeiramente eu invisto, já fiz isso diversas vezes. Já fiz isso na vida de pessoas comuns, já fiz isso na vida de pastores, líderes de ministério, enfim. Eu faço dessa maneira. No consultório, eu invisto também, como eu falei, né? Atendendo com valores sociais, possibilidades, mas eu também percebo um investimento em terra fértil quando essa pessoa precisa de ajuda. Um coração quebradinho, sabe? Um coração ferido, um coração amargurado, ali é terra fértil. Meu ministério tem tudo a ver com isso, né? E ali, então, eu não penso 2 vezes. Se o Senhor trouxe, se é um momento certinho de Deus, porque Deus promove encontros. Eu tenho entendido assim, Deus promove encontros. Tem coisas que eu não insisto.
Se eu tento marcar um horário e não consigo, eu até pergunto uma outra vez, mas se eu perceber que a porta está fechada, a porta está fechada. Eu respeito, porque logo à frente eu vou precisar ter tempo para uma outra porta que está aberta. E se eu ficar ali batendo naquela porta que não se abriu, eu estou, na verdade, atrapalhando o mover de Deus. Eu acho que caminha mais ou menos assim. Lucília, para a gente finalizar nossa live, Sim. Só uma pergunta quem você citou, quando você estava citando os Pastor Cote, a Neuza Etioca, Pastor Emerique, todos esses que você citou, eu já li pelo menos um livro deles. E eu até pensava que o meu ministério era um ministério baseado neles também, de restauração. Porque eu lia essas pessoas e falava assim, nossa, que ministério bonito. É um ministério que você vê de dentro para fora a mudança da pessoa. Qual desses você pode dizer que foi uma pessoa importantíssima que você leu para o seu ministério hoje? Para esse ministério que você está desenvolvendo? Então, se eu de um modo geral, eu amo esses ministérios todos, mas o pastor Cote foi a minha primeira referência, então eu acho que ele ficou mesmo na história, né? O pastor Cote, lá da Jocum, Jovens com uma Missão, na base Almirante Tamandaré, né? Eu tenho muitos áudios antigos dele, aulas da EFOL, material, né, deles, livros também. Então, livro eu tenho menos, mas eu tenho também. Já fiz muitos trabalhos, porque dentro do ministério, edificando lugares assolados, o Senhor me deu um trabalho de fim de semana para que eu ofereça às igrejas. Então, é um trabalho com um grupo de 15 pessoas e o nome que foi colocado no meu coração é Fascinando a Alma. O Fascinando a Alma é um trabalho de sexta-noite, sábado o dia inteiro, né? Até a noite. E ali tem vivências, ali a gente tem dinâmicas, a gente tem todo um trabalho de cura interior e libertação focado no tema familiar, no eixo familiar. E uma das ministrações é direto em cima do COT, chamado o trauma de Jefté. O trauma de Jefté você conhece, né? Então, uma das ministrações, eu peguei como base o trauma de Jefté e trabalhei ali a questão mesmo das legalidades, enfim, que nem cabe discernir muito aqui no ar, nesse momento, mas, assim, o pastor Cote, para mim, todos são referências, eu não quero ser ingrata, a Neuza Etioca também, o pastor Cote, ele vem muito nessa linha da cura das feridas, ele vem muito na linha da libertação, né? Enfim, ele traz isso muito forte. A Neuza Etioca traz mais forte para mim a libertação, né? Até pelo histórico da vida dela. E a nível de conquista de cidade, pastor Gésio, pastor Josué, são nomes assim de referência para mim a nível de mapeamento de cidades, porque nem todos falam sobre os mesmos eixos, né? Então, eu nunca li nada do Cote sobre conquista de cidade. Conquista de cidade, pastor Géser, né? Pastor Josué, lá de São Paulo, eles têm livros, inclusive, ensinando um pouco sobre mapeamento espiritual. Então, eu diria, a nível geral, pastor Cote. Depois aí vem os básicos, que a gente ama muito, o pastor Alcione Emerick e outros, né? Eu não uso muito a Rebeca Brown. A Rebeca Brown eu uso menos, né?
mas não está fora da lista, não. Ela faz parte da lista. Mas a Rebeca Brau, eu muito menos. O meu eixo ficou muito na visão do sul, do pastor Couto. Lucília, como que você está investindo, o seu ministério ele vai crescer e o que você entende, como que eu vou dizer para você isso? Você pretende levar esse ministério, transformar ele em seminário, transformar ele em palestra, ou você já tem isso formalizado? Fala pra gente. Não. Então, existem alguns passos que estão por vir. Deus é maravilhoso, né? Ele trabalha a base com a gente no passado, ele prospera o presente e ele projeta futuro, né? É uma tabuletinha dizendo, ó, filha, não acabou não, você está pensando que a conta está fechando, tem muita coisa ainda a ser feito, a ser feita. Então, assim, existem sim alguns planos que trabalhados e ainda estão no rascunho, eu diria. Então, por exemplo, segundo a orientação que eu tive do pastor Ivan, de Deus também, eu sei que eu preciso montar uma equipe. Eu preciso de assessores específicos de batalha espiritual. Eu preciso de pastores que estejam me abençoando e apoiando o ministério. Tenho tido direção de Deus, demorei um pouco mais, mas cada vídeo do canal, Deus colocou no meu coração para eu ir escrevendo, para eu ir digitando, porque futuramente vai ser, em nome de Jesus, um livro de devocionais. Né? Um gota a gota, eu não sei direito o nome, estou falando gota a gota, mas Deus ainda não me deu a chave, o nome em si, mas eu sei que é um livro de devocional. É um livro de devocionais, é um livro diário, leituras bem curtas, objetivas, como tem sido o canal, mas não menos importante, é só a leitura de cada devocional. Será a semente para alcançar o coração que precisa pedir ajuda e conseguir se sentir livre, salvo, liberto, enfim, feliz, realizado pelo Senhor. Né? Então, eu penso que nesse momento é muito isso. É que o canal Deslanche, o canal, como eu disse, está no início, outras pessoas precisam entrar em contato com o canal, se inscrever, enfim, multiplicar aí, justamente para que as sementes frutifiquem em nome de Jesus a 100 por 1. Eu creio assim. O canal não tem nenhuma função financeira, né? Não é solicitado nenhuma ajuda financeira. De graça eu recebo, de graça eu dou, e o sustento vem pela provisão do Senhor. A proposta de hoje é essa e eu quero continuar crendo que o Senhor é o meu Jeová Jireh. Ele não tem ideia de como é gostoso eu falar isso. O Senhor é o meu Jeová Jireh. Ai, como é gostoso eu falar isso. Ele é o Deus da minha provisão. É Ele que está comigo no tempo difícil, que me segura e diz: esse momento passa, porque eu sou o dono das estações. A gente não tem só outono, não tem só primavera, a gente tem inverno. E está vivendo isso. Às vezes o frio dói um pouquinho, castiga, mas ele passa. Ele passa e um novo dia chega, como diz a palavra. Não sei se eu consegui te responder. Lucília, agora fala um pouquinho. O que você achou da proposta dessa live pra gente estar
concluindo a nossa live de hoje. Então, Eliane, uma das coisas assim primordiais nessa resposta é que eu nunca tinha conhecido alguém que o ministério fosse focado exclusivamente em provisão. Eu não me lembro de ter conhecido ninguém que o foco fosse provisão. Eu já ouvi inúmeros pastores falarem sobre provisão. Já fui ministrada sobre provisão diversas vezes, mas não encontrando alguém que o eixo ministerial, assim como o meu, é cura interior e libertação, o seu é provisão. E eu nunca tinha tido a oportunidade, como Deus é criativo, como Deus é bom, como Deus é rico, né? E eu amo quando eu leio que a multiforme sabedoria de Deus é revelada pela igreja, através da igreja, ou seja, através do corpo de Cristo, que é múltiplo. Cada um com dom, talento, né? E como isso é fundamental. Precisamos aprender, sim, a deixar coisas para trás, a treinar algumas situações em Deus para sermos frutíferos. Precisamos aprender em Deus a frutificar a 100 por 1 e a aceitar a poda, porque é através da poda que a planta vai tomar uma condição muito maior, muito mais frondosa, muito mais bonita. Participar dessa live foi um presente. Eu fico feliz em você semear na minha terra com essa live e eu poder, de certa forma, ainda que pequena, semear na sua também, no seu canal. Para mim foi uma honra, um desafio e uma bênção, porque me fez lembrar de tanta coisa que o Senhor já... E olha, eu sou grata a Deus, mas quando a gente para, como eu parei hoje, esse minutinho, esse tempo aqui, eu fico mais grata ainda de olhar para trás e falar, eu não tenho o rostinho de 18 anos mais, mas eu tenho as marcas, né, na minha estrutura, de tudo que eu fui recebendo, das podas que o Senhor fez, de vez em quando, da mãozinha dele de cajado, corrigindo, me incentivando e me levando adiante, porque a parte dele é a melhor na nossa vida. Eu quero te agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade, que outras pessoas sejam contempladas e que a prosperidade do Senhor seja multiplicada através da sua vida, do seu ministério, do seu canal, começando, né? A gente entende bem ali, primeiro em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, né? E até os confins da terra. Então, a gente começa ali, no nosso espaço, no nosso pedacinho, e depois o Senhor abençoa e espalha Israel. Então, sim, o meu ministério é um ministério de provisão, né? O Senhor, ele me ajuda a receber provisão em todas as áreas da minha vida. E o Senhor tem falado comigo que é para mim ajudar as pessoas também a receber provisão. Então, eu estou terminando o meu primeiro livro. Eu creio que esse ano eu termino o meu primeiro livro sobre provisão. E eu tenho o segundo e terceiro livro encaminhados também. Futuramente, eles irão compor um box, que é o box da provisão, que é o passo 1, passo 2 e passo 3. E essa é a minha carreira, né, Lucília? É provisão. E viver desse ministério. Estou conseguindo Oi? te ouvir. Agora voltou, estava mudo para mim. Ah, sim. Eu nunca pensei na minha vida viver desse ministério, mas o Senhor, ele colocou esse ministério, ele falou que eu tenho esse dom, que é o dom da provisão, e eu ensino as pessoas a reconhecer a provisão, e eu sou a gestora de provisão.
Também é uma profissão que eu nunca ouvi falar, mas o Senhor falou que essa é a minha função, ser gestora de provisão. Que bênção, que bênção. Eu me alegro com isso. E eu estou muito feliz porque quando você aceitou o meu convite de fazer essa live, você reconheceu que eu e todas as pessoas que estão participando, vendo essa live, são também terra fértil. Porque também você está semeando o seu tempo. Sim, né? sim. E tempo hoje é dinheiro. Sim, é verdade. E eu que agradeço a você pela honra de ter estado conosco. Teve uma dificuldadezinha no início da live de aceitar, de fazer a live acontecer, mas o Senhor ele veio, interviu e nos auxiliou. E eu quero agradecer, Lucília, porque eu vi todo o seu trabalho, toda a sua dificuldade com o tempo e você está participando dessa live conosco. Para mim foi bênção. Falei, nossa, a doutora Lucília participando dessa live comigo, para mim será uma grande honra. Né? Eu tenho muito que agradecer a você, agradecer ao seu esposo, porque foi o tempo também que ele deixou você participar dessa live, então ele também não teve esse tempo com você hoje, e eu sei que o seu tempo ele é corrido, e eu quero agradecer por nos honrar com o seu tempo. Sim, muito obrigada. Muito obrigada, um carinho muito grande. E eu quero agradecer a todos que ficaram conosco na live até agora, todas as pessoas que curtiram, que colocaram os emotions, né? Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco até agora na nossa transmissão ao vivo. Que o Senhor abençoe a sua vida, como o Senhor tem abençoado a nossa vida. E que você também tenha uma boa semeadura, né? Continue se treinando, continue deixando coisas para trás, que o Espírito Santo te conduza a deixar para trás. Continue se treinando, porque você persistindo nesse treinamento, você vai colher frutos a 100 por 1. E é o que desejo para a doutora Lucília, né, que semeou com o tempo, semeou a sua experiência conosco, que você colha frutos, doutora Lucília, a 100 por 1, por semear tempo, compartilhar a sua experiência, seu testemunho conosco. Amém. Muito obrigada. Eu queria deixar, Eliane, caso alguém precise de ajuda e queira procurar o Ministério Edificados Assolados, eu vou deixar o meu e-mail. Né? Por e-mail fica mais fácil de compreensão. Eu prefiro o e-mail que o telefone. Então, o meu e-mail é Lucilia, Lucilia, M de Maria, G de Gonçalves, S de Silva, Lucilia, MGS, @hotmail.com. Amém. Lucília, eu queria que você deixasse o e-mail depois, nos comentários, que essa transmissão ela será colocada no nosso canal, no meu canal no YouTube de Provisão. E se a doutora Lucília quiser também copiar o link, copiar para o canal dela também. E aí, quando eu for passar lá para o canal de Provisão, eu estarei colocando o seu endereço abaixo, para as pessoas poderem estar em contato com você. Ah, que bênção. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu que agradeço. E aqui nós encerramos. Ficou mudo para mim, Eliane. Não estou conseguindo te ouvir. Oi, agora voltou. Agora nós vamos encerrar nossa live de provisão. E
É isso, estamos encerrando nossa live de provisão agora. Obrigada. Eu é que agradeço.